ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: trabalho ofertado a Deus, sonho com voos e com pássaros, males estomacais, atenção aos corpos, lembrar-se dos sonhos, karma familiar e rumo ao amor universal. E uma pessoa diz que ele é compositor, muito intuitivo e que ele não pode compor porque ele tem que ganhar a vida. Ele tem que ter um trabalho que não tem nada a ver com a música e que ele não pode se dedicar às suas composições como deveria, porque ele tem que trabalhar pela sua sobrevivência. Como é que ele faz para conciliar a vida normal dele com esse trabalho de música? Porque os corpos já estão ficando cansados e titubeantes. O que é que ele deve fazer? Bom, a gente pode fazer qualquer trabalho, ter qualquer tipo de vida, e se a gente tem que fazer música, faz a música e oferece a Deus. Então não há preocupação em ser compositor conhecido, em publicar, em ter vida de compositor. Se você tem realmente o que dizer com a música, diga, faça para Deus, ofereça para Deus. E se você tem que se sustentar por outros meios, tem que sustentar a família e tudo isso, você faz a música para Deus e se Ele receber, é para isso que você fez. Não tem nenhuma razão para você se tornar um compositor, para você ser conhecido ou para você viver de música, não é? Viver de música, é melhor você não viver de música e o pouco que fizer fazer para Deus, e não viver de música. Isto é muito diferente de um certo ponto de vista. De forma que você continue compondo, mas sem nenhuma intenção de publicar, nem de ser conhecido, nem de que reconheçam, que conheçam sua música. Porque quando a gente faz as coisas para Deus, ninguém precisa saber se é um compositor de verdade. E aí você não tem que se preocupar com nada. Se você faz para Deus, Ele está recebendo. Você pode continuar vendendo, cozinhando, trabalhando, fazendo tudo o que tem que fazer, porque aquilo é outra coisa, aquilo é um outro nível. Uma pessoa sonha muito com voos, que ela se conduz muito livremente pelos ares. E nesses sonhos, o corpo físico também está voando. Então, esses sonhos com voos podem estar significando que o indivíduo está se tornando mental e que já tem possibilidades de coordenar o emocional. Porque ele está voando e pelos ares ele se sente controlado. E outra pessoa sonha muito com pássaros que voam perto da sua janela. Mas às vezes surgem aves de penas pretas e que são muito estranhas. Então as aves sempre estão relacionadas com o plano mental, nos sonhos. E se estas aves são de penas negras, isto significa um mental concreto que está precisando de purificação. Essas aves maiores são um mental concreto. E as aves menores são um mental mais elevado, até chegar no mental abstrato. E esta pessoa diz: que dificuldade interna há em mim por eu não ter o estômago sadio. E como eu poderia trabalhar esta realidade? Então, se a gente tem um estômago que não é sadio, se isso começou muito cedo, é porque foram excessos em vidas passadas, má alimentação ou então conflitos emocionais. Podem produzir numa vida futura doenças do estômago. Agora, precisava examinar
qual é o fundo desta doença do estômago para ver se há alguma correção alimentar que deve fazer por alimentação errada muito antiga ou se é por conflitos emocionais. E uma pessoa colocou aqui que no livro As Chaves de Ouro se diz que quando nós introduzimos no corpo uma substância que não esteja dentro da nossa faixa vibratória, aquela faixa vibratória que o corpo está habituado a trabalhar, que a gente causa enormes desajustes no corpo. Isso está escrito lá nas Chaves de Ouro. Então, se nós introduzimos alguma substância, não sutil mesmo, que o corpo tenha dificuldade para assimilar, nós podemos causar desajustes no corpo ou no sistema nervoso. Em um corpo acostumado com vibrações densas, se ele recebe algo de um padrão vibratório superior, ocorre o mesmo processo? Sim. Então, se o corpo está muito denso, e se você o estimula com uma coisa muito sutil, ele pode sim se desregular. Ou ele pode não aceitar. Isso está se falando de material celular mesmo. Não se está falando da consciência do indivíduo dentro do corpo. Se está falando mesmo do material celular. É por isso que a gente tem que ter cuidado e que a gente tem que ter muito respeito quando estamos tratando com seres encarnados. Porque nós não estamos tratando com seres diretamente. Nós estamos tratando com a casca destes seres. A casca, que é o corpo físico, que é a personalidade, é uma casca um pouquinho mais fina, mas é casca. Estamos tratando com a mente, que é tudo isso, tudo faz parte da casca desse ser. Então, nós temos que ter cuidado, porque embora a consciência do indivíduo lá dentro, lá no fundo, esteja inclusive sedenta para aquilo que deve receber, a casca pode não estar preparada. A casca pode ser grossa. Falando bem claro. A casca é grossa. Então precisa reconhecer isto quando se trata com os outros. Ou esse desajuste é só para casos de introdução de uma substância com uma vibração inferior ao que o corpo está acostumado. Não. Não é só com substância inferior. Um corpo mais ou menos purificado pode suportar até uma feijoada sem morrer. Pode. Mais ou menos purificado. Mas se é mais inferior que a feijoada, aí ele pode não suportar. Mas ele tem, o corpo ou os corpos, tem uma margem grande de suportação. Tem uma margem grande de adaptação. Tanto assim que vocês veem a quantidade de álcool, não é, que as pessoas ingerem, a quantidade de fumo que elas fumam, não? A quantidade de sal que elas põem na comida, a quantidade de açúcar que elas põem nas coisas. Só por aí vocês veem que esses corpos são heróicos, não é? E que esses corpos são realmente muito adaptáveis. Mas nós teríamos que estar bastante atentos. Atentos porque se somos sementes para alguma coisa válida, temos que estar atentos a essas coisas. Estar atentos e procurar não ser tão comuns. E esta pessoa diz que costuma se conectar com seu eu interno na hora de dormir, não usa despertador para acordar e que continua a não se lembrar dos sonhos. Então, isto da gente se lembrar dos sonhos pode se tornar uma ambição da personalidade. Então precisa ter um cuidado aí. Quer dizer, seria muito útil se nós nos lembrássemos do que se passa conosco durante o sono. Seria. Mas nós sabendo disto, e a cada vez que vamos dormir, entregamos o sono, entregamos aquelas horas, ou quando estamos despertos, nos lembramos e entregamos também. Quer dizer, se há esta entrega,
Se há o hábito de fazer esta entrega, pode ser que tenha utilidade nós nos lembrarmos dos sonhos. Porque quando nós nos lembramos dos sonhos, isto significa um trabalho para o cérebro. O cérebro é que tem que gravar o que se passou. E nós não sabemos se o nosso cérebro, que já é tão desgastado com as coisas que a gente pensa e com as coisas que a gente resolve mentalmente, aquilo está tão desgastado que de repente ele precisa de dormir mesmo. Então o eu superior não dá a gravação do sonho e deixa o cérebro dormir de verdade, porque talvez o cérebro precise desse sono. Agora, você continue fazendo esses votos, continue fazendo esta oferta e, principalmente, você se decida internamente a seguir o que você aprender lá dentro. Porque há pessoas que poderiam, por exemplo, ter sonhos reveladores, mas eles não seguem os sonhos. Eles têm os sonhos reveladores de certas coisas, despertam e não mudam nada, como se o sonho não tivesse havido. Então o cérebro se cansou inutilmente de fazer aquela gravação. Seria melhor que ele estivesse completamente adormecido. Então, para nós nos lembrarmos realmente destas coisas, precisa que a gente considere esta vida de sono realmente uma escola. Então, se num sonho, ou se durante o sono, você recebe uma ideia, porque certas ideias do seu mundo interno e superior, certas ideias só podem se imprimir no seu cérebro se o seu corpo está dormindo, se o seu corpo não está se agitando. Então precisa de um sono tranquilo, um sono relaxado, que é para aquele corpo, aquele cérebro, poder receber o que se passa ali. Mas você tem que ter este voto interior, de realmente seguir aquilo que você recebe à noite. Receber as coisas à noite não quer dizer só ter consciência do que se recebe. Nós podemos ter a ilusão de que dormimos como uma pedra. Não acontece nunca, porque lá dentro a vida não para. Mas a gente pode ter a ilusão, quando desperta, que nada se passou. Se você faz o voto e se você tem a intenção de, sabendo o que se passou, se transformar, aí pode ser que isto venha chegando. Pode ser que isto comece a acontecer. Mas se você não tem essa intenção, não tem por que isto começar a acontecer, porque é mais um trabalho para o seu cérebro de estar gravando. E é mais um trabalho para o teu corpo físico de estar filtrando isto. E às vezes nós recebemos no nosso interior certos estímulos na alma, ou recebemos certos estímulos na mônada, que os corpos humanos não estão preparados para receber. Então é melhor que eles fiquem inconscientes. Porque na hora que esses corpos humanos tiverem que entrar em contato com aquilo que aconteceu, de alguma forma eles entram em contato. Então fazem transformações até inconscientes, até sem querer. Quando vê, já se transformaram, já estão sendo de outro jeito. Isto quer dizer que o processo está acontecendo não conscientemente. Mas em geral, se a gente tem esta decisão, se a gente tem essa intenção de realmente estar dormindo como se estivesse numa escola, aprendendo, em geral, a gente começa a ficar mais consciente do que se passa. Aqui uma pessoa estava com um filho em situação muito crítica e ele não podia fazer certas eliminações. E já estava hospitalizado e tudo isto. E que ela fez um pedido à hierarquia, que curasse o filho. E o filho foi curado. E aconteceu que a coisa se desbloqueou. E ela está perguntando, se isto tinha que acontecer,
por que não aconteceu sozinho? Por que eu precisei pedir? Quando eu, inclusive, sei que Deus sabe o que faz e que eu não preciso pedir nada. Como é que eu precisei pedir para isto acontecer? Senão, não teria acontecido. Existe uma coisa que se chama karma familiar. Porque nesta organização terrestre existe a família humana. E na família humana existe o karma familiar. Então, se nós formamos uma família humana, existe um karma familiar entre aquelas pessoas, independentemente do karma individual de cada uma delas. Está claro isto? Então, todo mundo que tem família tem karma familiar, além do karma individual. Queira ou não queira, tem o karma familiar. Se este menino tivesse pedido a cura, individualmente ele não podia conseguir. Por isso ele já estava hospitalizado e todo bloqueado. Mas dentro do karma familiar tinha uma possibilidade. Então alguém se moveu e pediu. E ele usufruiu do crédito do karma familiar. Agora, com isto, o karma familiar ficou subtraído desse ponto. Mas foi usado o karma familiar. Isto é, a mãe, no seu karma próprio, tinha aquilo aberto. A mãe podia pedir uma cura no seu karma individual. Ele não. Não tinha mais como receber, porque não se sabe como é que ele chegou naquela situação e o karma não lhe permitia mais. Mas o karma individual, através da mãe, conseguiu. E ela então está perguntando por que foi preciso ela pedir. Você foi uma intercessora, porque para você individualmente este ponto do karma familiar estava aberto. Dentro do karma familiar havia a possibilidade de uma cura, talvez porque você acrescentou isso no karma familiar. Então, é uma intercessão. E essas intercessões podem acontecer dentro desta lei do karma. E veja, aqui uma pessoa preocupada com o pai teve um sonho no qual ele estava numa situação muito negativa dentro de um rio e ela, no sonho, foi levada até lá e ficou muito confusa e acordou muito agitada, porque entrou na situação do pai. Bem, um dos pontos que nós vamos resolver quando transcendermos a família humana e quando entrarmos na família universal, porque a família humana é uma antessala da família universal. A família humana é como uma sala de espera, onde você fica ali, não é? E a uma certa altura você entra numa outra sala, que é uma outra família, que é uma família maior, é uma família universal. E isso da gente estar preocupado com os outros, com os pais, com os filhos, isto é típico da família humana. Então, enquanto nós fazemos parte da família humana, nós temos mesmo isso, preocupação com o pai, preocupação com o filho. E preocupação não resolve coisa alguma. Com a preocupação, o que acontece na realidade é que você entra na situação do seu pai, você entra na situação da sua mãe, com a preocupação. Você mistura a tua situação com a situação dele. E na hora que começou essa mistura, você já está menos apto a ajudá-lo, porque você já está misturado com as coisas dele. É a isso que as preocupações levam. E isso é normal na família humana. Isso é característica da família humana. De forma que a família humana é uma mistura onde você não é você mesmo. Na hora de querer ajudar o outro membro. Porque você está misturado com a coisa dele. Você se preocupou, você ficou misturado. Aí você deixou de ser dentro da família autêntico. Você deixou de ser o antídoto.
você deixou de ser o elemento de cura, porque através da preocupação você misturou aquilo tudo e você está praticamente igual a ele. Só está numa situação externa diferente, mas não tem a energia para mudar, para transformar. E é por isso que a família humana, a uma certa altura, se desintegra e está no estado em que está, que vocês estão vendo aí. Deixou de ser um núcleo curativo para ser um núcleo misturado, um núcleo de compromisso, onde todo mundo é meio comprometido um com o outro, não há uma individualização nas próprias qualidades. Então esta família humana, como vocês veem pelos divórcios, pelas separações, por tudo, fracassou. Isso está fracassado, de forma que está na hora de se entrar numa outra etapa. E esta etapa é a que nós chamamos de família universal, que deve começar na família humana. Porque na família humana já existe uma base, já existe uma estrutura, um início, por exemplo, de amor fraterno. Já existe um início de amor materno. Já existe um início de amor filial. Já existe um início de amor paterno, que são todos pequenos amores que, desenvolvidos e que sintetizados, vão formar um amor universal, vão formar um amor mais amplo. E a família humana, em vez de desenvolver isto, ela confirma os seus aspectos menores. E por isso, ali dentro, há muita dificuldade para se construir a família universal. Seria o ponto de partida, seria, mas não é o que acontece. Então, por isso que esta pessoa ficou entrando. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.